Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à 10ª live da ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário. Estamos no mês de junho, mês das festas juninas, e o tema dessa live de hoje é o Nordeste além do São João. Deixa eu chegar aqui mais perto dos nossos convidados dessa tarde de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Apresentar vocês. Estou aqui do lado de Pedro Valente, que vai ser nosso comentarista da tarde. Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda, nossa estreante aqui. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E aqui ao meu lado, Sueli Temporal, ela que é jornalista e sócia-diretora da Agência de Textos, Comunicação. Estou também aqui com a presença de Éder Galindo, head de canais e engajamento da Ideia 3. Bem-vindos. Todo mundo pronto para começar esse bate-papo? Prontíssimo. Tudo certo. Quero saber logo de você, Sueli. Mulher, vamos começar pelas mulheres, né? Primeiro, então, vamos Ladies first. Ladies first, exatamente. Vamos falar do Nordeste. O Nordeste tem uma potência muito grande de energia solar, energia eólica, agropecuária também muito forte em nossa região, na região Nordeste em si. E falar sobre isso, desse potencial. Mesmo com todo esse potencial de natureza, de economia, o Nordeste ainda é visto muito em relação a turismo como sendo o potencial da gente? Como festa apenas, Carnaval e São João especificamente nesse mês? Eu acho que assim, o São João, as festas populares, elas são realmente uma atração forte do Nordeste, né? Eu diria que seria uma porta de entrada, um chamariz, uma forma do consumidor, do público, dos investimentos chegarem, né? Porque o Nordeste, ele realmente tem essa belezas naturais muito variadas, né? De campo, de cidade, de praia e de rio e de montanha, né? E também as festas. Então, eu acho que isso aí tem que ser usado não como um fim em si, mas como uma forma de porta de entrada. Mas você acredita que a mídia dá esse recorte específico para o turismo na nossa região? Ou indústrias têm olhado também para cá, para essa região Nordeste, como potencial econômico? Por exemplo, você tem clientes muito fortes nessa região da gente. Eu trouxe até uma pescazinha aqui no meu celular. Fica à vontade. Por exemplo, um dos nossos clientes, que é o Walmart, que é a rede de supermercados, né, ele só na Bahia ele tem 76 lojas. E no Nordeste são 209 lojas. Né? A Braskem, que é a maior produtora de resinas das Américas, com uma produção anual de 20 milhões de toneladas, incluindo produtos químicos, petroquímicos básicos, com faturamento de 55 bilhões em 2016, que exporta para 100 países, opera com 41 unidades localizadas ao redor do mundo. No Brasil, Estados Unidos, Alemanha e México. Na Bahia, ela tem 6 unidades e 2 em Alagoas, ou seja, somos 8 unidades da Braskem, das 41 que ela tem ao redor do mundo, 6 estão no Nordeste do Brasil. E o Grupo Fragnani, que é um fabricante de resinas, de revestimentos, pisos e revestimentos, tem 2 unidades Fabris na Bahia, em Dias Dávila, e produz as marcas Tecnogreis e Senor, que são distribuídas para todo o Nordeste, sendo que a Bahia consome 50% de toda a produção. Nosso estado é muito expressivo, realmente, né, Sueli? Falando de economia ainda, vou dirigir uma palavra agora a Éder Galindo. Como é que você analisa, Éder, a mudança no mercado nesses últimos 10, 20 anos em relação às empresas no nosso estado e também na região Nordeste em si? Bom, primeiro, assim, antes de contextualizar, assim, fazer essa volta aí entre 10 e 20 anos, eu acho que a gente ainda tem muito o que fazer para o São João. No meu ponto de vista, já passando aí por atendimento de contas públicas, em todas as instâncias, atendendo bastante o mercado privado, no meu entendimento, assim, o São João ainda é um grande produto que ainda não é 100% comercializado da melhor forma possível lá fora. Qual seria essa melhor forma, então? Primeiro, assim, no aspecto turístico, que foi um dos pontos que você abordou com a Sueli, assim, o São João, na maioria das vezes, o apelo turístico do Nordeste ainda está muito na questão das praias, do litoral, etc. Não se vê lá fora a divulgação do São João como produto turístico. Então, assim, em algumas campanhas, o São João entra como uma cena de um filme, entra como um anúncio de revista,
dentro de um complexo de atividades, mas não se dá a atenção da divulgação plena do São João, para as pessoas se prepararem para visitarem a Paraíba, Pernambuco, a Bahia, a Sergipe. Então, assim, do meu ponto de vista, assim, primeiro tem que fazer um freio de arrumação no São João, entender que ele ainda tem muita lenha para queimar. Ainda tem muita coisa para a gente trabalhar com o São João lá fora. E fazendo esse retrospecto, agora respondendo a sua pergunta, assim, é uma evolução bem expressiva, principalmente nos últimos 10 anos, aí, onde eu comecei, já tenho 18 anos de mercado, né? Mas vou falar dos 10 anos pra cá. É notória, assim, a evolução e a percepção das grandes empresas, você falou das indústrias, como o São João e o Nordeste como todo é um grande produto. Então, vindo de casa para cá, eu vi 4 campanhas publicitárias de marcas fora da Bahia fazendo campanhas alusivas ao São João. Então, assim, eu acho que a gente tem que comemorar. Temos o São João. Sim. O Centro-Oeste não tem o São João. O Norte tem a festa lá de Parintins, que é muito tradicional. Então, temos um grande produto que é cultural, ainda tem muito apelo de mercado, de negócio, que ainda não está nossa plena capacidade. Lembrando que quem está acompanhando essa live pode participar enviando perguntas pelo Facebook. Pedro está aqui pronto para Estamos aqui já acompanhando também, né, Pedro? Estamos. Voltando aqui com você, Éder, você falou que a gente tem um grande produto, mas ainda assim não tão bem trabalhado. Seria o caso de apostar em campanhas em estações rodoviárias, em aeroportos? Como é que seria essa projeção do nosso São João em âmbito nacional para que o Nordeste, então, fosse enxergado, fosse visto como essa grande festa turística que é o São João, além das empresas que Sueli destacou, que são muito fortes também na nossa área? Primeiro, assim, existe um trabalho assim, de entendimento dos potenciais turistas para esse apelo, né? Primeiro, os nordestinos que estão lá fora. Segundo, pessoas que estão interessadas, que gostam de música, que gostam dos grandes artistas daqui do Nordeste. Basta ver o top 10 de qualquer playlist aí de Spotify, Deezer, etc. Vai ter algum artista daqui, seja do forró mais tradicional ou desses mais novos, entendendo esse hábito e abrindo um diálogo constante. Não é da noite para o dia. Não é uma mídia, uma programação rápida em abril que vai convencer as pessoas. Não, até porque em julho, as férias lá do sul, do sudeste, estão em julho. Então a gente está em junho, então a gente já perde. É verdade. Contra o calendário deles. Então acaba que, na maioria no geral, o São João vira um São João do nordestino para o nordestino. Então é a gente que sai daqui, que vai para Aracaju, que no ano seguinte vai para Petrolina, ou então vai para o interior. Ou vai para o interior, vai rodando cada cidade. Então ainda eu acho que ainda é um trabalho muito incipiente, que ainda tem muita quilometragem. E a comunicação é uma peça fundamental para que se fomente essa imagem da gente, né, do Nordeste como polo tanto de turismo quanto de economia mesmo, e pela experiência das agências de vocês dois, que vocês aqui estão representando, tanto a Ideia 3 quanto a agência de textos. Quais são as áreas que mais investem em comunicação no Nordeste? Bom, eu vou falar que pela sua experiência, né? Minha experiência recente, não só na Ideia 3, mas de outras passagens de agências. Então, a maioria dos produtos são produtos alimentícios. Então, por exemplo, eu trabalhei numa outra agência, minha experiência na Propeg. Então, a gente atendeu lá o Grupo Mídias Branco, um grupo do Ceará, que hoje é um dos maiores da América Latina. Sempre fez campanhas de São João com manteiga, com margarina, com biscoitos, etc. E agora, lá na Ideia 13, eu venho percebendo, a gente já vem fazendo já há 2 anos um movimento muito grande com o segmento de beleza. Então, o Boticário já está presente pela 2ª vez, fazendo uma campanha muito linda em homenagem. O ano passado foi homenagem a Gonzagão. Esse ano a gente está fazendo um tributo, uma homenagem à mulher nordestina e a beleza da mulher nordestina, e agora uma saudação, uma celebração a Elba Ramalho. Então, é uma marca de beleza que geralmente não
se você for ver, não tem muitos concorrentes nesse segmento no São João. Basicamente é bebida alcoólica, não alcoólica e produtos de alimentação. Então, por exemplo, Som de Valsa é uma marca que se destacou aí. Trabalhou nos últimos, que eu me lembro, nos últimos 5 anos. Até no São João de Amargosa também, eles fizeram uma ação grande. Eles sempre estão presentes, né? Também fez uma campanha de Trident, exatamente. Geralmente produtos que estão ali no consumo do dia a dia. Então, a marca de beleza forte como o Boticário entra e no preparo, nos preparativos, para todo mundo sair bonito, feliz para as festas. E você, Sueli, de acordo com suas experiências, quais são essas áreas que mais investem em comunicação? Eu acho assim, que realmente, tradicionalmente, né, o setor alimentício, o setor de vestuário, o varejo, eu acho que o varejo também investe bastante no São João, porque o São João, no Nordeste, ele vende tanto, às vezes, mais do que o Natal. Porque para o nordestino, o São João é o Natal, porque é quando a pessoa vai para a sua casa, visitar seus parentes, sai das grandes capitais, dos grandes centros urbanos e vão para o interior, aí leva presente para um, presente para outro. Então, o São João é uma data que ele, normalmente, naturalmente, ele movimenta o varejo. E a empresa de varejo que não aproveita esse clima festivo, porque a alegria do São João, ela remete o quê? Ela remete à família, ela remete à infância, ela remete coisas boas, coisas puras, coisas autênticas. Então, a marca que consegue se associar a esse sentimento, a essas sensações, a esse clima, é lógico que ele vai vender mais. Quais são os nichos que poderiam ser trabalhados, mas que o mercado ainda é tímido para investir em comunicação? Eu acho que todos. Porque a gente falou de alimentação, vestuário, né, no caso o varejo, e quais são as outras que não estão trabalhando tão bem assim, mas que são potenciais e que poderiam realmente melhorar seus resultados de venda se houvesse um investimento em comunicação? Eu acho que todos, inclusive, por exemplo, pisos e revestimentos. Quem não gosta de reformar sua casa no São João para receber as visitas, para receber seus parentes? Móveis, decoração. É uma infinidade, porque movimenta realmente as famílias, movimenta as pessoas. Existe um fluxo migratório, me corrija se estiver errada, um fluxo migratório temporário mais forte, né? As próprias empresas aéreas, né? É verdade. Engraçado, ontem eu cheguei de São Paulo hoje, ontem eu peguei um motorista do Uber lá, ele falou assim, você é de Salvador pelo sotaque, né? Eu falei, sou. Aí ele, eu sou da Paraíba e semana que vem estou indo para, como foi que ele falou? Para minha Campina Grande, passar um São João, que eu vou todo ano. Então é uma coisa muito própria, raiz, nossa, né? forte. Ainda tem um outro ponto, principalmente para a gente daqui da Bahia, para os pernambucanos, o Ceará também, que está com um carnaval muito forte, existe aquela coisa, né? Pô, qual a época que você gosta mais, é o carnaval ou São João? Assim, ainda temos um outro grande produto, claro, que está num patamar de mercado, um potencial muito maior, que já é bem trabalhado há décadas. Falam até que já está ficando esgotado, né, a fórmula, já estamos precisando até nos reinventar no carnaval, né? Então, e por que não trabalhar o São João? Né? Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Porque o que acontece? Você falou de Campina Grande. Campina Grande tem 30 dias de festa, né? E assim, ela é localizada no estado da Paraíba, é localizada a festa lá. Então, todo mundo se desloca para Campina Grande, pelo menos para curtir uma semana dos 30 dias, né? E aqui a gente tem um problema de que a gente é bem difuso, né? A gente tem festa em Amargosa, a gente tem festa em Bicuí, então acaba dividindo o público e isso também aumenta muito o trabalho das agências, das marcas em estarem presentes, porque você vai ter que estar presente em vários lugares e com um público menor, né? O que é que vocês têm a dizer sobre esse desafio que é geográfico? Bom, esse é o meu problema do dia a dia. Porque quando a gente está planejando a campanha, a gente sempre busca entender quais são os mercados prioritários de cada job, de cada briefing, para tentar fazer a melhor alocação de investimento, para entregar o plano de mídia ideal para cada cliente. E às vezes o cliente, eu quero falar com toda a Bahia. Falei, ótimo, maravilha. Mas e a verba que a gente tem para isso? Não tem. Então a gente tem que se desdobrar e tem que buscar, tentar ações inteligentes para estar presente, por exemplo,
uma coisa que a gente fazia muito lá com o M. Dias Branco era entender quais são os mercados prioritários onde aquele produto vende mais ou está com problema de mercado e precisa impulsionar as vendas, trabalhar mais forte um mix de meios nesse mercado e nos restantes mídias de apoio. Então, por exemplo, aí fazer essa composição para conseguir estar presente em tudo. É uma relação de confiança muito grande, porque hoje em dia a gente sabe que a economia está bem fragilizada e nenhuma grande marca quer correr o risco de investir numa coisa que não vai trazer tanto resultado. E é uma confiança muito grande em vocês, no estudo do público que está nesses locais, para trazer realmente resultado dessas ações, né? E hoje existem 2 grandes desafios, na minha opinião, com relação a essa questão de vender mais. Você querer vender mais para quem já é o seu consumidor, que é o seu heavy user, ou você vender para pessoas que nunca consumiram ou que consomem o seu concorrente. Então, assim, você tem que fazer essa análise. Na verdade, o ideal é vender mais para quem já compra e vender para quem ainda não comprou. Então, você tem que fazer essa análise, por isso que a gente faz tanta pesquisa, né, de mercado e para saber onde estão essas pessoas, principalmente no momento de crise, né, que a gente está vivendo aí já há algum tempo e provavelmente de acordo com as perspectivas do mercado externo aí, das conjunturas econômicas mundiais, a gente está vendo que a coisa não vai se resolver assim tão rápido, né? Mas aí a gente vai ficar parado? Não vai. A gente tem que buscar alternativas. Então, falar com quem já lhe compra ou falar com quem ainda não comprou? Os dois. E a verba? E a verba menor, é verdade. Mas é uma missão... Nesse ponto, aí tem uma questão interessante. Por exemplo, o movimento que a gente fez lá na Ideia 13 no passado com o Boticário para o São João, ele foi concentrado de forma mais intensa em Pernambuco e no Ceará. E de uma forma pontual no Nordeste como um todo. Esse ano o projeto cresceu e ele entrou em todos os 9 estados com o mesmo peso. Então, a marca foi sentindo a necessidade da relevância, do potencial da região como um todo e trabalhar todos os novos mercados, sabe? Entendendo a diferença de cada um deles. Então, hoje a nossa campanha vai de Itamaraju até lá a divisa do Maranhão. Do sul até lá em cima, mesmo no Nordeste. Você que está acompanhando essa live pode participar, mandar sua pergunta para a gente responder aqui com esse time de peso que está com a gente nessa tarde. Diga aí, Pedrão. Eu acho que está todo mundo sendo bem claro, porque até agora não chegou pergunta nenhuma. Vocês estão bem assertivos. Não, tem uma pergunta. Tem? Cadê? Diego Oliveira. Então só chegou para nossa diretora, para a gente não chegou, tá vendo? Manda para mim, Camila, no ponto que eu repasso aqui para o pessoal. Os convidados conseguem entender o porquê de tantos profissionais saírem da sua cidade para buscar aprendizado, sendo que no próprio mercado possui muitos aprendizados também a serem ensinados? É só importante lembrar que Jéssica não tá gaga aqui, porque não, a gente porque ela tá falando no ponto, Camila, então ela foi falando aos pouquinhos para ir falando, tenham paciência. Isso é muito interessante. Eu estava recentemente, eu vou muito ao interior, né, do estado, viajo bastante para o interior, e eu estava fazendo uma palestra outro dia na região do Recôncavo, ali na faculdade da UFRB, da Universidade Federal do Recôncavo, justamente para o curso de Publicidade e Propaganda, né, para os alunos do curso. E aí eu falei justamente isso. Eu disse, por que vocês têm que sair de Cachoeira, de Feira de Santana, de Ilhéus e Itabuna, para buscar mercado em Salvador? Tem mercado onde vocês estão. Isso aí é uma questão de vocês criarem. Não tem o mercado, criem o mercado. Né? Então, assim, hoje nós temos faculdade. Antigamente as pessoas saem, na minha época, que eu fiz faculdade aqui em Salvador, a pessoa tinha que sair do interior para estudar, nível superior. Qualquer pessoa que quisesse fazer uma faculdade ia ter que sair para vir para Salvador. Hoje não. Hoje tem faculdade em Feira de Santana para escolher, pública, privada, estadual, federal. Tem faculdade no Recôncavo, tem faculdade no sul, no sudeste, no extremo sul, no oeste, no centro-oeste, em todo lugar.
Então, É verdade. Então, se essa mão de obra está se formando, essa mão de obra, o mercado também precisa dessa mão de obra. Precisa apenas fazer, eu acho que, como essas universidades elas são um pouco recentes, então 10 anos, né? 10 anos, 15 anos. Então, eu acho que isso é também um tempo de maturação que tem que haver, né? Havia uma migração natural que agora vai ter que parar. Porque também Salvador não vai absorver tanta gente assim, né? Agora eu queria voltar alguns minutinhos atrás. A gente estava falando sobre atingir o público-alvo. É o consumidor que já consome, já tem domínio daquele produto, ou é o novo consumidor? Minha pergunta é, se tratando de Nordeste, essa comunicação tem alguma coisa peculiar, particular, que traga essa identidade nordestina para a comunicação ser mais eficiente? Vocês pensam nisso, na comunicação específica para o público do Nordeste para conseguir o resultado e atingir, ser mais certeiro, mais incisivo a esse público? Sim, isso com certeza. Esse é o Como princípio. é que vocês fazem isso? Por exemplo, lá na agência, vou trazer até esse case agora, que a gente está vivendo agora, né? A campanha ainda está em execução. A gente testou muitas opções antes de apresentar a primeira versão da campanha para o cliente. Então, fizemos pesquisa com o Departamento de Planejamento, entrevistando pessoas, focus group, a gente trouxe um historiador para a gente mesmo mergulhar e para a gente se entender como nordestino, né? O que é que o baiano tem em comum com o piauiense? O que é que o paraibano tem de diferente do sergipano? Então, a gente foi investigar isso, até para a gente mesmo. Até para a gente, sendo daqui, a gente não dá uma bola fora e entrar com um discurso padrão, imaginando que a gente vai ter essa adesão, essa afinidade em todos os estados do Nordeste. Não, temos muitas diferenças. Então, primeiro entender isso foi o nosso ponto de partida para a campanha. E aí depois a gente foi testando nas linguagens e aí com o apoio do cliente também, já com carta branca para a gente investigar e trazendo sotaques diferentes de cada um. Então, por exemplo, em um dos filmes que a gente está nesse projeto, o filme foi rodado em várias cidades do Nordeste, com trechos musicais, com linhas musicais que são característicos de cada estado, para a gente conseguir dar essa dimensão ampla do nordestino. Isso. É um produto personalizado, né? Para cada região. Esse é exatamente isso aqui. A gente tem um comentário aqui de Diego Oliveira, sabe quem é, Éder? Diego Oliveira. Que ele começa aqui, inclusive, com um elogio aqui a você. Éder Galindo entende muito sobre esse tema. O Nordeste precisa chamar Nordestes, né? Então, esse desafio dos tantos sotaques que a gente tem no Nordeste, né? E tantas culturas dentro da cultura nordestina, né? Como é a decisão na hora de se pensar uma campanha, né? Vamos supor, Boticário, que vai falar de São João, e você vê que até em novela, por exemplo, a gente vive isso, né? O sotaque, esse sotaque está mais Pernambuco do que Bahia, a novela na Bahia, mas está parecendo paraibano ou tal, não sei o quê. Existe essa ciumeira, você acha? Tem ciumeira e, assim, primeiro, uma decisão difícil de abrir mão de alguma coisa. Então, por exemplo, teve algumas cenas dessa campanha que está no ar que saíram, que a gente ficou com uma dor no coração, porque representava uma parte importante do Nordeste. Então, e também sabendo assim, que mesmo tentando fazer todo esse esforço, vai ter gente que vai reclamar. As redes estão abertas, o diálogo com as pessoas está cada vez mais rápido e mais intenso, então agradar todo mundo vai ser praticamente possível. A gente vê o exemplo, como você citou, da novela atual. Eu vi alguns capítulos e achei ótimo. E tem gente que né? Passou, massa, o esforço está sendo incrível. Eu acho que eles estão falando baianês avançado. Fizeram intensivão. Estão falando baianês avançado. Estão falando sururives. Sururives, eu vi isso. Né? O cara disse que ia catar sururives. Sururives é baianês avançado, né? Em grau elevado. E aí tem gente que ainda reclama, questiona, faltou isso aqui. Então, as pessoas vão sempre reclamar. Como é que a gente... O desafio é fazer uma campanha que esteja mais próxima, que dialogue de fato com
com a característica de cada mercado, de cada lugar, para que não seja estranho, não soe Mas fake. existe uma orientação da marca. Vamos mais por esse lado, por essa região, em termos de linguagem, ou isso vai... Isso é uma construção em conjunto. Certo. E assim... Depende de campanha para campanha. Exato, depende de campanha. Às vezes, por exemplo, tem lançamentos que são a cara do Nordeste, uma coisa que eles já identificaram nos estudos deles, que a gente entra, senta e discute e trabalha especificamente para o Nordeste. Isso eu falo também, por exemplo, de Subway, que a gente trabalha lá. Então, tem ações que acontecem apenas aqui na Bahia, outras que só ocorrem no Norte e por aí vai. Então, é uma troca muito grande entre os dados dos clientes primários deles lá, com a nossa inteligência aqui local, do dia a dia, com os estudos, etc., pesquisas. E isso demanda uma qualificação profissional muito grande. Eu quero saber também de vocês a percepção a respeito do mercado. As universidades estão acompanhando essa mudança, essa exigência do consumidor, porque o consumidor está com um senso crítico muito grande de saber que aquilo ali está tentando falar para ele, mas não está falando da forma que ele gostaria. É um senso crítico muito Jéssica, grande. O mercado está acompanhando os profissionais, as faculdades, as agências. Veja bem, isso aí que ele falou, é que eu estava aqui pensando justamente sobre isso. Aí é que a gente vê a importância de se contratar uma agência local ou regional para falar com a região. Então, não adianta eu chegar, contratar uma agência ótima, excelentes agências em São Paulo, no Rio, em Brasília, em Minas Gerais, mas essas agências não têm o know-how de falar com o Nordeste. É fato que cada região tem a sua maneira característica de se expressar, dos seus costumes, da sua cultura, dos seus hábitos, né? E é importantíssimo que a agência, que os profissionais que estejam ao serviço dessas marcas entendam isso. Um exemplo clássico é quando em São Paulo você vê uns anúncios de imobiliário que bota assim, 2 dormes no outdoor, DORM, ponto. Aí eu fiquei olhando assim, o que é 2 dormes? Dormitórios. São 2 dormitórios, mas se você for... Pra gente não é comum, é 2/4, se você for 2 quartos. 2 quartos, mas com uma pessoa que vem de São Paulo, vai assim, apartamento 2/4, 2 quartos, que diabo é isso? Né? 2 quartos, são 2 quartos. Porque para o baiano, para o nordestino, o dormitório é aquele lugar onde dorme um monte de gente junto. Você achou que era um apartamento que dormem 2 pessoas, né? 2 dormem. Sei lá, não sei. Mas isso é uma questão... Hostel. Mas isso é uma questão de comunicação. Isso é importantíssimo. E graças a Deus as marcas estão entendendo isso cada vez mais e contratando agências regionais para falar com a região. Então, é muito salutar que isso ocorra. Inclusive, agências que não são só de publicidade, mas que têm outras áreas integradas também. É o profissional de publicidade, é o profissional de marketing, o jornalista como você, que é jornalista que faz o trabalho de assessoria de imprensa. É uma equipe realmente interdisciplinar, porque são várias linguagens que têm que convergir para conseguir um resultado em comum desse produto, né? Isso que o senhor lhe falou... E cada um com sua expertise. É bem interessante que, por exemplo, no atendimento do Boticário, existem as agências nacionais, as agências regionais e as locais. Então, por exemplo, no trabalho de RP, de assessoria de imprensa, eles têm uma agência em cada estado. Relações públicas também, que eu não falei. São 27 agências de RP trabalhando em conjunto com uma ação nacional, que é integrada com as áreas de mídia, de marketing, de promo, enfim, todos os campos de atuação. Essa campanha do Boticário, as 2 últimas de São João, elas foram veiculadas fora do Nordeste ou só aqui? Só aqui, por exemplo, e fazendo um trabalho forte que a gente teve de segmentação para a gente não deixar a campanha vazar. Porque no nosso caso, nós atendemos os varejistas, os franqueados. Então existe uma preocupação com o investimento do franqueado, que é o empresário local, de levar as pessoas para a loja de cada cidade. Então não foi uma ação macro. Isso é mais um ponto... Foi uma verba Nordeste. Exato. Para o Nordeste, né? Você falou de verba.
falando justamente disso, de orçamento, as tabelas de preço são equiparadas quando a gente compara Nordeste em relação às outras partes do Brasil? Não. Tem umas diferenças para menos em relação ao Sudeste. Mas para mais em relação ao Norte, em relação ao Centro-Oeste também, e equiparada com o Sul. Então, por exemplo, sim, quando a gente começa a colocar numa mesma análise assim, Bahia, aí vem Rio Grande do Sul, que está com o mesmo peso, Pernambuco também quase com... Também, porque a gente entra um monte de fator, né? Tem população, índice de poder de potencial de consumo, um monte de variável que entra na composição da tabela de preço dos veículos, das agências, enfim, mas principalmente dos veículos. É que a gente tem que levar em consideração que também nós somos um país também muito desigual, né? Não só desigual do ponto de vista cultural, diverso, né, do ponto de vista cultural e de hábitos de consumo, mas também desigual do ponto de vista econômico, social, econômico. Então, as verbas, elas têm que também levar em consideração essas questões, e é natural que isso ocorra, né? Mas isso não quer dizer que que vai haver um prejuízo, né, da comunicação. Ou você acha que há? Até eu estou fazendo pergunta também, que jornalista adora fazer uma pergunta. Não acho que é nenhum prejuízo esse tipo de ação, mas nesse pensamento de investimento, de entender as diferenças sociais de cada região, por exemplo, aqui no Nordeste, 80% dos consumidores de perfumaria nacional são das classes C e E. Então a gente precisa entender isso na hora de fazer um planejamento, de pensar as ações, porque também ao mesmo tempo tem um discurso de marca que precisa ser trabalhado, todo o institucional, o brand. Então, equilibrar esses dois pontos é primordial, assim, em nossas campanhas. Onde é que a gente vai com mais promoção? Onde a gente entra com mais institucional? Onde a gente tem um discurso mais agressivo? Você que trabalha com a marketing entende muito bem isso. Eles têm marcas próprias, inclusive, né? Que são as marcas que são regionais. Então, e com preços mais competitivos que as grandes marcas e com qualidade equiparada também, né? Os próprios hábitos de consumo, por exemplo, o milho. O milho é um alimento que é típico do Nordeste e é típico dessa região, dessa época, né? Então, tudo à base de milho, nessa época, vende mais. Então, isso tem que ser levado em conta no varejo. Não é à toa que fazem as barraquinhas com os produtos típicos. O amendoim, né? Tenho amigas que são de São Paulo, por incrível que pareça, que nunca tinham visto amendoim cozido. Com a casca. Só torrado? Só torrado. O industrializado. Salgado, então aquele japonês. Não, e o amendoim torrado com a casca, inteiro na casca. Sim. Que é diferente. Eu também, quando cheguei uma vez, eu estava em São Paulo, disse, esse amendoim tá duro. Ele é torrado dentro da casca. E ele não é cozido. Só por curiosidade, come só a parte de dentro, né? Não, sim, não come a casca. Não, porque eu nunca vi. Pois eu também nunca tinha visto. Mas meu pai é paulista e ele come esse amendoim torrado com a casquinha. Ele abre lá a casquinha como se fosse uma noz. E come dentro. Então, para você ver como o nosso Brasil é diverso. Então, até os hábitos alimentares, então tudo isso é natural que seja, ainda bem que agora está sendo, que as marcas estão se atentando para isso, porque não pode pasteurizar, não pode chegar e querer vender uma coisa como a mesma coisa para todo mundo, como se todo mundo fosse igual. Nós não somos iguais. E um bom exemplo disso, né, é a parte realmente de produto de beleza, né? Porque nós temos outra pele, outro cabelo, né? Na verdade, o Brasil inteiro, né? Se a gente for olhar o sul do país versus Nordeste, enfim. Então, não é só a questão das festas e tudo isso, a questão cultural que a gente está falando, mas a questão biológica também, né? Que deveria ser levada em consideração. Primeiro tem um fator clima, né? Aí que já também entra de forma... E atua na pele, nos cremes, nas fragrâncias. Região mais úmida, menos úmida. Exato.
E a moda também, né? O Nordeste também tem a sua maneira, a mulher nordestina, também influenciada pelo clima, tem a sua maneira peculiar de se vestir. Por exemplo, hoje eu fiz questão de vir com uma marca nordestina. Essa marca aqui é Beto Kellner, que é Gatos de Rua de Recife. Não é merchan. Não é merchan, mas Estamos de olho. Mas assim, é uma coisa que é do Nordeste, entendeu? Que é quando eu vou a São Paulo, principalmente a São Paulo, todo mundo repara na minha roupa, porque ela é mais colorida, Sim. ela é mais Mostra mais a nossa energia. A gente é peculiar, a gente é diferente. Entendeu? Mostra mais do jeito que nós somos. Então, eu até acho engraçado que o pessoal diz assim que eu sou fácil de localizar, né? Sai aquela de vermelho, tá todo mundo de preto, azul marinho e eu tô de amarelo. Dizer, cadê sua Alice? Aquela de vermelho, aquela de amarelo. Enquanto em São Paulo é todo mundo monocromático, né? Muito cinza, muito preto. Que é um céu mais cinza, né? Acho que o astral das pessoas fica mais... Não é preconceito isso não, mas acaba refletindo no comportamento mesmo. É uma cidade mais de concreto. Não tem jeito. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando em São Paulo e eu tinha um casaco que era verde limão. E eu passava vergonha, eu comecei a perceber que as pessoas olhavam para mim, tipo, onde é que esse cara vai desse jeito, né? E aí você notava que era frio e as pessoas usavam preto ou cinza e tal. E isso, no fim das contas, acaba mexendo muito nas prateleiras, né? Sim. A gente está agora com essa campanha do Nordeste, a gente tem algumas peças que estão saindo aí, que a gente elegeu os xodóis daqui. Então, quais são os produtos que a gente chama lá, os queridinhos do Nordeste? E já começou o regionalismo pelo nome, né? Exato. Xodó. Então, lá tem os lançamentos que vendem mais aqui. Então, por exemplo, teve uma linha de lavanda que a gente lançou no início do ano, que foi basicamente pensada para o Nordeste. Desde a concepção de lá de trás até ponto de venda, todo o trabalho de marketing já na ponta, já foi pensado com olhar para o nordestino. Então, olha o quanto é coisa. Vem uma marca como a Skin. Não sei se talvez pelo investimento do carnaval há muito tempo, já vim trabalhando aí há sei lá, uns 3 anos com o Nordeste. Então, pensando também, de fato, no o que é que a gente gosta, o que é que a gente consome de forma diferente das outras regiões. E tem uma frase que é fenomenal: a comunicação não é o que você fala, Perfeito. É o que o outro entende. Então, para você fazer o outro entender o que você está dizendo, você tem que conhecer o outro. Você não pode trabalhar simplesmente a comunicação homogênea para o Brasil inteiro. E eu vou além. O Grupo Fragnani, esse que eu citei no início, que tem 2 fábricas aqui, a sede deles é no interior de São Paulo, em Cordeirópolis. E eles fazem o revestimento, o piso revestimento que é consumido no Nordeste é fabricado aqui. Mas não somente por uma questão de logística, mas é desenvolvido o design, as cores, diferente do que é vendido para o Sul e Sudeste. Piso e revestimento. Até isso. Agora você imagine um perfume, uma comida. Então vai além de comida, de bebida, de perfume, de cosmético. É toda uma cadeia. Porque se você pensar que o piso e o revestimento é pensado, o design, a textura, pensado para o público nordestino, isso tem uma razão de ser. Não é à toa. E além de todas essas outras áreas, você falou, Sueli, da área de piso, de revestimento, Éder falou muito também da área de beleza. Falamos de São João, de festa, e a gente tem atraído também vários outros grandes eventos. Copa, Elton John, Iron Maiden, foram grandes shows, grandes eventos que aconteceram nessa região do Nordeste, Salvador, Fortaleza, Recife, Paul McCartney também, né, na Arena Fonte Nova. Nós vamos ter aí o Roger Waters, né? Exatamente, Roger Waters. E isso mostra que a gente está num caminho certo de atrair grandes eventos também, que são muito importantes para a nossa economia, que mobilizam outros setores e publicidade de outros setores também. Estamos no caminho certo, na visão de vocês, para outros grandes eventos virem aqui para essa região? Eu tenho algumas ressalvas, tá? Diga! Como frequentador de festivais de música, fui pro Lollapalooza esse ano, fui pro Rock in Rio nas últimas 2 edições. Eu acho sim, isso é um fato. Bacana, massa, né? Massa, legal, mas ainda poderia ter muito
mais. Por exemplo, olha quantos anos a Fonte Nova demorou para começar a abrir para os grandes shows. Teve Elton John, teve Paul McCartney. Enfim, vai ter Roger Waters agora. Se você pensar, são 3 eventos em, acho que 6 anos de estádio. Não, 5 anos, talvez. 2013. Foi 2013. É muito pouco. Diferente, por exemplo, mas isso a gente pensando aqui em Salvador, mas por outro lado, o Castelão já está muito mais na frente. Recife nem se fala. Mas eu discordo. Tá. Mas é bom assim, E aí a gente tem discussão, vamos lá. Em termos de casa, por exemplo, comparando os equipamentos, em termos de casa, de espetáculo, de local, a Fonte Nova ela é muito mais bem localizada do que o estádio lá de Recife, por exemplo. Que o acesso não existe, é fora da cidade, é longe, você tem que viajar, pegar metrô, trem, barco. Mas mesmo com isso, eles têm mais eventos que a gente. Não. Não tem, não. Se for no ambiente musical, sim. E assim, e a Fonte... Agora, nós temos que evoluir, sim, porque o que acontece nosso não é a falta do espaço. Porque o nosso é mais bem localizado, porque fica no centro, tem metrô na porta. O que falta é empresário para investir, empresário de entretenimento para investir no trazer os shows, né? Porque o show de Paul McCartney, por exemplo, se não tivesse tido apoio do governo do estado, não viria. E teve o patrocínio do governo do estado, e eu acho que foi acertado porque trouxe turismo, trouxe gente, visibilidade, gente de fora de Salvador, do interior do estado para a capital, isso movimenta Salvador. É engraçado que, inclusive, sobe um pouco a nossa moral, né? Sim. A gente pensa, eu lembro que teve o show do A-ha aqui na década de 80, né? No centro de convenções, né, salvo engano, e que foi um acontecimento incrível vir parar na Bahia, porque a gente tem um pouco essa síndrome de cachorro vira-lata, de que não temos direito a nada, né? E aí vem o A-ha pra cá na década de 80 estourado. Então, cada show que vem eleva a autoestima também. E tem um ponto assim, é um mercado, o Nordeste como um todo, né, mas principalmente Salvador, Recife e Fortaleza, que já tem uma estrutura de entretenimento muito por causa do carnaval. Se você for contar quantos festivais de música tem em Salvador no ano, tem diversos. O Salvador Fest, o Festival de Verão, o Arraial do Galinho, enfim, entre os de música sertaneja lá, Vila Mix, etc. Quanto isso movimenta de investimento no mercado, mas é um mesmo segmento atuando ali. Como expandir, então, para outros segmentos? Qual é o desafio? Primeiro, assim, o que o Sueli falou, investimento das empresas em outras áreas, entendendo que não é um trabalho simples, não é uma formação de público, aí quem é da área de cultura sabe. É difícil você mudar um mindset aí da população para outra, para um outro olhar, para outro, é um pouco mais complicado, mas assim, como é que uma cidade, algumas cidades que atraem, conseguem fazer tantos eventos grandiosos, não conseguem trazer outras mais diferentes, assim, eu não gosto de qualificar para não dizer que um é bom, outro é ruim. Diferentes, fora do mainstream. Uhum. Aí... Por exemplo, a gente vai ter aí agora um show gospel na Arena Fonte Nova, é a Arena Full. É a Arena Full, e é um show gospel. Assim, são celebridades do mundo gospel, são cantores. Que é um excelente mercado. E é um nicho que está crescendo Arena demais. Full, nós estamos falando na Arena Full, nós estamos falando em 50 mil pessoas. Maravilha. Né? Então, assim, a gente tem potencial. A gente falou de desafio, né? Ainda de mudança de percepção e tudo mais, mas quais são os nossos pontos fortes do Nordeste, que a gente tem tudo para dar certo e que ainda falta explorar? O que a gente tem de bom ainda para mostrar para esse Brasil e destacar ainda mais nosso potencial? Na minha opinião, primeiro assim, são as pessoas, os profissionais. Então, assim, a forma como a gente lida com o trabalho, no dia a dia, esse lado aguerrido de ter que provar constantemente no próprio mercado, essa lei da sobrevivência que a gente tem, disputando com as grandes empresas de fora,
somente do eixo sudeste, faz com que a gente se reinvente. Então, boa parte dos profissionais de destaque daqui, principalmente na nossa área de comunicação, de marketing, de negócios, todos são referência lá fora. Todos. Então, porque a gente já começa aqui tendo que matar um leão por dia. E tem então, mais um detalhe, né? Assim, que parece pequeno, mas é verdade. A gente está mais perto da Europa e dos Estados Unidos, de onde as atrações internacionais costumam vir, né? Então ainda tem isso que ninguém se liga. E a gente muitas vezes sofre com a malha aérea, que para você ir para fora, você vai para São Paulo para poder voltar. Né? Sobrevoa por cima de casa para ir. Por um problema ir. de infraestrutura, né? Sim. Que a gente também, esse é um problema, na minha opinião, que a gente precisa evoluir também na questão da infraestrutura. Seja na malha aérea, seja rodoviária, seja no trem. Gente, eu não consigo entender como é que o Brasil não tem trem de passageiro, levando gente. Tudo depende de caminhão, de carro. Dá até pra gente dar uma volta no subúrbio, mas só por lá mesmo, né? Pois são 13 quilômetros só o trem do subúrbio. Já teve 28. Como que 30? Hoje em dia a tem 13, a gente fica refém de uma categoria profissional, não desmerecendo os caminhoneiros, que são maravilhosos, mas quando eles resolveram parar, eles pararam o país. Porque a gente depende de um modal. A gente não pode ficar a vida toda dependendo de um modal. Né? Então, sim, tem que ter barco. Salvador tem uma... Por que a gente não se transporta, transporta, né? Pelo mar, minha gente? É a segunda maior e com a Baía, né? de Todos os Santos, que é o mar fácil de navegar, né? Por que não se vai? A gente só consegue chegar em plataforma, da Ribeira para a plataforma só. Para a ilha, só. Acabou. E ficamos aguardando a ponte, né? Que é Mas aí a ponte a gente que é outro capítulo, né, Jéssica? Mas a ponte a gente volta para o mesmo modal. Eu estou falando de coisas criativas. Sim. Então, você, em vez de pegar um táxi ou um Uber de carro, você pega um Uber de lancha. Entendeu? Sai do comércio e vai para Barra de lancha. Entendeu? Tá lançada a ideia para o Uber, né? Uber marítimo. Uber marítimo. Pois é. Eu queria mandar um alô aqui para a nossa audiência, né? Fernando Maltês aqui, que inclusive faz um elogio aqui, Sueli Temporal, competência pura. Manda um abraço aí, Sueli. Outro para você, Fernando. Os amigos, né? A gente sempre levantando a nossa autoestima. Mas não é à toa, não. Diego Oliveira também, que participou, Luciano Ferraz, Marcelo Antônio Romão, Mariana Ramos. Um abraço para todo mundo. Lembrando que a gente está sempre aqui acompanhando as perguntas e se alguém ainda quiser participar, dá tempo ainda, Mila, para alguma pergunta ou não? Qual é a regressiva da gente? Dá tempo Mila ainda. Mila disse que libera mais um minuto. Pronto. E vamos então, já que a gente está com o tempo está correndo, mas considerações para a gente amarrar essa conversa que foi tão gostosa, né? O que vocês gostariam ainda de ressaltar sobre o nosso potencial nordestino? E mandar um abraço para a galera das agências. E mandar também, claro. Bom, para encerrar aqui, queria, lógico, primeiro agradecer o convite da ABMP para participar do evento. E assim, eu sempre olho, o meu olhar sempre está assim, que a gente pode mais. A gente pode e deve mais. Por exemplo, a gente acabou abordando um pouco aqui o assunto, mas tem um mercado de tecnologia, de criatividade, de startup que precisa acontecer aqui. Já tem o Hub, tem o Parque Tecnológico, e assim, cadê as grandes empresas atuando como incubadoras lá dentro para movimentar? E daí vão surgir outros talentos, novos negócios e mudando a realidade daqui da região. É isso. E você, Su? Ele falou uma coisa importantíssima, essa coisa da nova economia das startups. Essa semana, eu até queria mandar um abraço para a Gabriela e para a Savile, que são duas meninas empreendedoras, que elas entraram no programa Trilhas de Incubadoras de Pré-Aceleração, com 500 projetos no Brasil, e elas foram a única startup nordestina selecionada até a fase final.
e elas montaram uma empresa para reciclagem de resíduos alimentares, a Solos. E eu estou assim, super apoiando elas, Fenomenal. porque elas são meninas jovens, empreendedoras e que merecem muito isso. E assim, ele falou isso importantíssimo, essa nova economia, né? A questão da infraestrutura, a gente precisa avançar nisso. O Nordeste tem um potencial incrível, como ele falou também, concordando de novo com o Éder, as pessoas que estão aqui, nós temos uma criatividade, nós temos uma alegria. Todas as pessoas que são do exterior, que vêm para cá, para a Bahia ou para o Nordeste, se impressionam com a forma alegre com a qual o baiano e o nordestino trabalham. Tem um amigo que é alemão e ele não se cansa de admirar, e tem um outro italiano também que ele fala assim que o frentista estava botando a gasolina no carro dele, cantando. Que isso não existe em lugar nenhum do mundo. Na Europa, você vai na Europa, você nunca vai ver um frentista cantando na rua. Você nem tem frentista, né? Você bota lá Pois seu combustível, paga no caixa, o homem nem olha pra sua cara. Mas você não vai ver um trabalhador que ganha pouco, como ele falou assim, que ele ganha... Peão, né? Que ganha um salário mínimo, cantando na rua, varrendo a rua, cantando, alegre, entendeu? Então, assim, nós temos um povo incrível. Tem coisa mais linda do que a gente vê os garis que trabalham com lixo, Pois é. naquele mau cheiro, batucando, fazendo samba atrás do caminhão. É assim que a gente vê. Então, assim, nós precisamos ver isso. Agora, nós precisamos disso, de infraestrutura, nós precisamos de girar a economia, nova economia, as startups, investir nisso, nesse polo tecnológico. E eu acho que tem tudo para dar certo. E entender o nosso tamanho, a nossa importância no Brasil enquanto região, não é isso? Enquanto povo, enquanto cultura, esquecer um pouco essa síndrome de menos-valia que a gente tem, né? Ficou alguma dúvida que o Nordeste é muito mais que São João? Não ficou, né? Nordeste é além do São João, esse foi o tema dessa live, da 10ª live da ABMP hoje. Agradecer a presença de Éder Galindo, que é o Head de Canais e Engajamento da Ideia 3. Também você, Sueli Temporal, jornalista e sócia-diretora da Agência de Textos. Muito obrigada. Para esse bate-papo. Também agradecer a você, Pedro Valente, nosso comentarista, que também tocou as perguntas aqui do pessoal. Eu que te agradeço. Foi um prazer ter você aqui pela primeira vez, apareça sempre, demais. Viu? Léo, que me perdoe, mas que companhia agradável aqui, mas tô morrendo de saudade de você também, viu, Léo? Léo, lembrando, gente, dia 17 de julho, no mesmo horário, 4 da tarde, tem a 11ª live, o tema é o mercado publicitário na indústria do entretenimento. Todo mundo já está convidado para participar, mandar pergunta, nesse mesmo esquema aqui de hoje. Vocês são de casa. Obrigada, viu, pela presença de vocês acompanhando aí online e vocês também aqui com a gente. Obrigado.